a gente vai falar da saúde do sistema digestivo. O intestino, gente, é muito mais do que um canal por onde passam os alimentos, viu? E não deve ser subestimado, como eu venho falando aqui desde o início do jornal. Um assunto que requer muita atenção da gente. E por isso, hoje, eu vou conversar com o Dr. Bruno Pereira, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã, para a gente esclarecer várias dúvidas com toda certeza. Tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? É um prazer estar aqui mais uma vez participando. E vamos lá, vamos responder as perguntas aí, esclarecer as dúvidas da saúde do aparelho digestivo, não é mesmo? É isso, porque realmente tem muitas dúvidas e muitas vezes o pessoal dá uma negligenciada também na saúde ali do intestino, né, doutor? Inclusive você de casa pode participar com a gente mandando a sua dúvida, o número está aparecendo neste exato momento aqui na tela para você, 193513-0818. Doutor, fala uma coisa para mim, a gente ouve muito falar, especialmente nos últimos tempos, né, aquela expressão assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que as pessoas falam isso? E há uma verdade nessa história? Na verdade, o intestino, Ju, ele tem uma participação metabólica muito importante, né? Tudo que a gente come, né? Tudo que a gente ingere é absorvido no nosso trato digestivo. E isso é o combustível das nossas células, do nosso organismo, em grande parte. A gente divide um pouquinho com o sistema respiratório, o oxigênio e tudo mais, mas a glicose especificamente, carboidratos, proteínas, eles são fontes, aminoácidos, eles são fontes de energia vitais para nós. Então é por isso que a gente tem aí eu diria talvez não o cérebro como o ditado popular aí, mas talvez a nossa caixa de energia, né? Talvez a nossa porta de entrada de energia, talvez. Tudo que a gente precisa, ou pelo menos a grande maioria do que a gente precisa, a gente acaba consumindo, e isso faz com que a gente tenha um organismo mais saudável. Aquela máxima que a gente ouve por aí, Ju, de dizer você é aquilo que você come, é muito verdade. Porque, na verdade, se você tem hábitos mais saudáveis, a sua vida é mais saudável, o seu organismo é mais saudável. Por outro lado, se você tem hábitos menos saudáveis, como ingestão mais calorosa de álcool ou gorduras e etc., é claro que a sua qualidade de vida ela vai ser um pouco mais prejudicada. Então, sim, o intestino ele é um órgão de extrema importância na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar. Doutor, e quais são os sintomas que a gente tem que ficar ali em alerta para saber que alguma coisa não tá muito bem ali no nosso intestino e que a gente possa, de repente, estar desenvolvendo alguma doença gastrointestinal? Existem sintomas ou eles são muito individuais em relação a cada uma dessas doenças que podem nos acometer? Ô, Ju, existem sim, existem sintomas que são mais genéricos, né? Eu acho que a gente precisa começar essa sua pergunta respondendo da seguinte forma: existe um hábito normal do intestino, né? Você precisa ir ao banheiro pelo menos todos os dias, ou dia sim, dia não, né? A consistência das fezes ela precisa estar normal, né? Você não pode ter diarreia todo dia, você não pode ter um conteúdo amolecido de fezes todo dia, não é retrato de um intestino saudável, aquele fato de você comer e correr para o banheiro, ou ter produção excessiva de gases. Quer dizer, existem sintomas gerais que dizem, olha, alguma coisa ali não está indo bem, vale a pena investigar. Eventualmente você tem intolerância a algum tipo de proteína que você acabou de ingerir, por exemplo, a proteína do leite, por exemplo, o glúten e etc. Então, isso pode lhe causar algum distúrbio de doença ou distúrbio metabólico, seja lá o que for, mas vale a pena a investigação. É claro que a evacuação com sangue aí é mais perigoso ainda, e isso é um sinal de que o mais grave está acontecendo, né? Existem doenças inflamatórias intestinais, que são doenças que cursam com sangramento, as doenças diverticulares, que têm sangramento também, a própria neoplasia, né, o câncer de intestino, esse também pode sangrar, mas não só focando no intestino, mas também no estômago. A gente tem uma vida contemporânea muito estressante, né? As pessoas elas estão cada vez mais estressadas, aquele retrato que a gente tem da vida no campo, um pouco mais tranquila, sem tanta pressa, sem tanta meta para cumprir, etc. Isso não existe mais, e isso traz também um efeito muito grande na nossa saúde, o estresse.
né? Não só o estresse que pode provocar algumas doenças cardiovasculares, mas também no aparelho digestivo, como a gastrite, como a úlcera e assim sucessivamente. Eu ia exatamente perguntar isso para você em relação a essas doenças, quais são as mais conhecidas ou as mais comuns, né? A gente ouve falar tanto desde um refluxo até gastrite, úlcera, pancreatite, enfim. Quais são as mais conhecidas que a gente precisa se atentar também, que muitas vezes um refluxo, por exemplo, pode estar querendo dizer muito mais do que simplesmente aquela, é só um mal-estarzinho. Fale um pouquinho para a gente sobre isso, doutor. Juliana, você sabe que a sociedade contemporânea, conforme ela evolui, ela traz consigo também doenças comuns desses hábitos atuais. Uma coisa que a gente vê muito, antes de eu falar da gastrite, do refluxo, etc., é a pedra na vesícula. Né? Essa é a cirurgia mais realizada no mundo, do ponto de vista de cirurgia gastroenterológica. A gente vê uma incidência muito grande aqui no Brasil, nos Estados Unidos e etc. Países em que uma dieta mais rica em gordura acaba influenciando muito os hábitos dessa população e, consequentemente, vem a formação de cálculos, que podem ser, na grande maioria das vezes, por causa do colesterol mais alto, mas também podem ser por outras causas. A mulher, ela tem mais chances de ter pedra na vesícula do que o homem, por exemplo, porque além do colesterol, a mulher tem o sangramento mensal, né? A menstruação. Então, toda vez que a mulher menstrua, existem células ali que morrem, as células vermelhas, hemólises, etc., e isso pode precipitar um salzinho que vai acumular lá na vesícula e vai formar uma pedrinha diferente daquela do colesterol, mas que também forma essa pedrinha. Então, hoje, a conduta é, paciente que tem pedra na vesícula, a maioria deles vai ter que ser operado para retirar essa vesícula, porque já é uma vesícula doente. Isso é um fruto dos nossos hábitos, da nossa sociedade contemporânea, sem dúvida alguma. Mas, como você mencionou, existe também a questão do refluxo, a questão da gastrite e da úlcera, que estão certamente relacionados ao estresse, mas também aos hábitos alimentares. Então, dietas copiosas, ou seja, você comer demais, né? Não é incomum você ir num restaurante, olha aquele prato, um prato enorme, e aí você se sente também na obrigação de comer aquilo tudo, você sai do restaurante empachado, né? Comeu demais, ainda tomou um vinho e etc. Quer dizer, esse volume de alimento, certamente a bolsa de conter esse alimento que é o seu estômago, ela vai estar muito cheia, e isso pode provocar refluxo. O refluxo pode ser também por causa de um músculozinho que a gente tem na saída do esôfago, que é esse conduíte que tem aqui, que leva a comida da boca até o estômago. Ele pode estar mais fraco, ou ele pode estar em uma posição defeituosa, por exemplo, por causa de uma hérnia de hiato, que a gente chama. Então, essas condições, elas fazem com que o refluxo seja mais ou menos intenso, mais ou menos esporádico, e que necessite de tratamento clínico ou cirúrgico, dependendo dessa condição. As gastrites, elas estão mais relacionadas, sim, ao estresse, à alimentação e etc. Estômago vazio, muito tempo, também pode dar a gastrite. Então, a frequência alimentar, ela é importante. E as úlceras, elas estão muito relacionadas ao estresse. Você mencionou a pancreatite. A pancreatite, ela tem 3 causas ou etiologias mais comuns, Juliana. A primeira delas é o álcool. Aquelas pessoas que têm o hábito etílico muito exacerbado, que bebem todo dia, bebem álcool todo dia, né? Elas têm mais chance de desenvolver a pancreatite aguda alcoólica. Aquelas pessoas que têm pedra na vesícula, quando essas pedras são menores, elas podem desenvolver a pancreatite aguda biliar. E aquelas pessoas que têm o triglicerídeo, que é uma partezinha lá das nossas gorduras mensuradas no sangue, quando ele estiver muito alto, as pessoas podem desenvolver pancreatite aguda por hipertrigliceridemia. Essas são as 3 causas das pancreatites agudas mais comuns. Existem outras, oriundas de trauma, excesso de medicações, a causa genética também. Ou seja, existem outras, mas as 3 mais comuns são essas aí. Então, se você ficar de olho no seu colesterol, no seu triglicerídeo, se você não tiver essa doença do metabolismo lipídico, né, que influencia ou que causa outras doenças, como a da vesícula, do pâncreas, etc., você vai estar livre disso daí. Se estressar menos, hoje em dia é difícil pedir isso, mas é uma recomendação médica.
Então fique atento também a isso, se hidrate bastante, beba bastante água, isso também facilita a dissolução desse conteúdo mais gorduroso e tente se alimentar o mais saudável possível, Ju, com aquilo que vem da terra. Né? Preferencialmente, aquilo que nasce da terra é sempre mais saudável do que os industrializados, obviamente. Excelente, doutor. Várias recomendações, uma aula aqui praticamente para a gente, para o nosso público. Já quero agradecer demais e já convidá-lo para voltar, porque tem muito mais, né, a falar. O nosso tempo ele é curtinho, mas realmente já ajudou. Eu tenho certeza que já esclareceu demais a nossa audiência. Muito obrigada, doutor, pelas suas explicações e volte sempre. Um ótimo dia. Ótimo dia, Ju. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Eu conversei com o Dr. Bruno Pereira, ele é cirurgião do aparelho digestivo e a gente falou sobre essas doenças gastrointestinais, são tantas e ele já trouxe vários cuidados também que a gente precisa ter para evitar, né, essas doenças, maior qualidade de vida, alimentação mais correta, enfim, tudo aquilo que a gente até já sabe, né? E se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso canal do YouTube, o endereço está aqui para você. Daqui a pouquinho a gente já sobe a entrevista completa, assista, reveja quantas vezes forem necessárias, é claro, compartilhe também, porque é uma informação que vale ouro, né?